Olá, amores e amoras do meu canal, tudo bem com vocês? Hum, Quanto tempo tem que eu não apareço por aqui? Muitos e muitos e muitos anos. Acho que eu parei de gravar na pandemia, não foi? Que sem vergonha. Mas eu acho que pela primeira vez, esse vai ser um vídeo que eu vou fazer com o intuito que o canal tinha desde o início. Apesar dos covers e das coisas. Isso nunca foi o intuito era expressar pensamentos que eu tinha, mas que eu não falava pra ninguém. Como uma forma de gravar a minha memória em algum lugar. Eu espero que o YouTube exista, né, quando os meus filhos estiverem grandes, porque eu espero que eles saibam um pouco do que a mãe deles, com 18 anos, pensava. Então vamos lá, gente. Hoje o vídeo é chá da noite comigo, porque eu fiz um chá de boldo pra tomar essa xícara aqui que eu dei de presente Dia das Mães pra minha mãe. E eu vim falar com vocês enquanto eu tomo chá. Amaram? O que acontece? Esses dias eu tava pensando não, eu estava no TikTok, vamos ser honestos, né? Que a maior rede de consumo de conteúdo hoje em dia não é o YouTube, não é o Instagram, é o TikTok pra quem tem minha idade. Mas estava no TikTok e estava consumindo bastante conteúdo sobre criação da própria realidade. Sobre como nós somos, na verdade, detentores do poder de criar a realidade que a gente vive. Uma menina muito inteligente, que eu não vou lembrar a arroba agora, mas também não faz, né, diferença nenhuma, até porque eu não sou famosa, estava explicando que todas as realidades, elas coexistem todas juntas. Elas existem ao mesmo tempo, passado, futuro, presente, todos estão acontecendo no agora, como se fossem várias telas. O tempo, ele não é linear, o tempo, ele acontece tudo ao mesmo tempo no universo. E a forma como a gente vibra hoje, os nossos pensamentos, eles abrem espaço. A gente tá agoniada com esse negócio estourado. Eu gosto assim que eu tenho um astigmatismo, tá? Ele abre espaço pra gente acessar tal tipo de realidade. Agora eu vou tomar o meu chá aqui pra poder explicar. Sabe quando a gente pergunta, oh meu Deus, que tipo de livre-arbítrio é esse que você nos dá? Sendo que você já sabe da realidade, já sabe do nosso futuro. Será que nós temos mesmo esse poder de decisão? E é justamente isso. Tipo, você tá aqui, Deus é o detentor da matemática divina, né? Então ele sabe todas as probabilidades do que pode acontecer. E nós apenas escolhemos quais são as incógnitas que nós vamos usar. E que tipo de realidade que a gente vai acessar dependendo da nossa escolha. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que nós somos responsáveis pelo futuro que a gente cria, mas a gente não consegue ter a dimensão de que tudo na verdade já existe. Só que nós somos o xizinho daquela fórmula que muda, o y que muda, aquela vírgula naquela frase que muda o sentido. Nós somos isso. E ela estava explicando isso, que a gente tem que pensar nas coisas da nossa vida como se já estivesse aqui. Ah, Lívia, eu vou viver enganada? Eu vou viver pensando que a vida é um morango? Não. Mas você vai vibrar para que você esteja mais perto daquele objetivo. É o que eu sempre digo. O que é nosso já existe no futuro. Tá lá, a bênção é nossa. Até porque, gente, eu sou cristã, então a bênção é uma forma de falar, tá? Mas adapte a sua realidade ao que você acredita. A bênção já é nossa. Mas o que que muda? O que que faz isso mudar? O que que gira a chavinha? É as decisões que a gente toma, que pode nos aproximar ou nos afastar da resolução daquela situação ou do alcance daquele objetivo. E isso é muito interessante, se a gente parar para pensar. Porque nós que somos criados na igreja, aprendemos que quando a gente quer resolver alguma coisa, a gente tem que orar,
pensar como se já tivesse resolvido e entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele vai prover. Isso não te lembra alguma coisa? Isso não te lembra alguma coisa que eu acabei de falar? É justamente isso. É você internalizar e vibrar coisas positivas, de pensamentos positivos, porque o nosso pensamento que cria a nossa realidade. Vou dar um exemplo. Se meu cabelo tá vermelho, tá? Meu cabelo tá vermelho e mais curto, porque no meio desse tempo que eu parei de gravar eu cortei, botei trança, pintei. Mas meu cabelo tá vermelho. Eu passei a prestar mais atenção em pessoas de cabelo vermelho na rua. Não porque elas passaram a pintar o cabelo depois que eu passei a pintar, mas porque o meu cérebro adicionou isso à realidade dele e passou a prestar mais atenção. No momento em que você, por exemplo, eu quero tal carro, eu quero comprar tal carro, você começa a ver mais ele na rua. Não porque pessoas passaram a comprar mais, mas porque aquele objeto está adicionado agora ao seu mundo. Tipo, como se a gente vivesse num joguinho de celular, sabe? Isso é bem interessante. Então, no momento em que a gente passa a pensar que aquela realidade que a gente deseja e passa a vibrar naquilo já existe, que a gente já está lá, que a gente vive aquilo, isso passa a se tornar mais palpável, passa a se tornar mais próximo da energia que a gente emana. Entende? Porque alguns locais, os locais onde a gente frequenta e a forma como a gente se molda no mundo, é muito parecido com aquilo que a gente vibra. Não. Então, tipo assim, você vê que pessoas, elas têm características, elas têm algo em comum. E é justamente essa energia. É da gente entrar em um lugar e a gente sentir que aquela energia é um pouco mais densa. A gente entrar em outro lugar e sentir que aquela energia é um pouco mais elevada. Tudo é a forma como a gente vibra. E a gente, falar de falar a gente, né? Vamos usar a forma correta, nós, que fica mais bonito, ficar falando a gente, pelo amor de Deus. Momento do chá. E nós vamos nos adequando a isso. Eu vim falar sobre isso porque eu achei extremamente interessante. Porque é uma forma de evoluirmos o nosso pensamento sem necessariamente ter que ficar nos prendendo à ideologia de coach, a ideologias baratas ou esses cursos meia boca que a gente vê na internet, de alguém que vai te dizer que meritocracia é real. E também não é uma perspectiva aqui a minha de dizer que os obstáculos e as diferenças na vida, elas não vão realmente ser obstáculos, né, para chegarmos onde desejamos. Porém, é uma forma de interpretarmos a realidade e de mudar a nossa realidade. Até porque, se você é cristão ou se você não é, a maioria dos guias espirituais e qualquer outra coisa vai pedir para que a gente vibre sempre na vibração de gratidão e de amor, porque é mais fácil chegar nos lugares através do amor. Quando estamos vibrando através da dor, das dificuldades, da tristeza dos momentos, é muito mais difícil. E não podemos mentir que não é. É muito mais complicado, é muito mais doloroso, na realidade, chegar ali através desses sentimentos de tristeza e dor e fraqueza. Até a nossa mãe diz isso. Ela sempre diz o quê? Que vai tentar ensinar no amor, mas se não aprende no amor, vai aprender na dor. Porque certamente nos esforçamos para alcançar tudo que nós temos. Mas é muito mais fácil no meio do caminho entender que tá tudo bem. Nós temos o nosso tempo. E aquilo que é nosso vai ser nosso. Independentemente de qualquer coisa. Não deixa de ser nosso. Sempre será nosso. Só precisamos do processo, do caminho para chegar até lá. Aquele lugar que já existe.
E muitas vezes quando colocamos sentimento de culpa e peso e dor e batalha, se torna muito mais longe essa chegada. Porque a gente nunca encontra o fim. Porque se o fim é a bênção, nós temos que estar preparados para a bênção. E na bênção a gente tem que emanar gratidão. A gente não, porque se chegarmos na bênção, nesse sentimento de escassez, nunca vai ser suficiente. Nunca estaremos realmente satisfeitos com o que temos. Onde chegamos, nunca reconheceremos as nossas conquistas, porque estaremos sempre pensando que é pouco, que tanto faz. E não é assim. Com esse vídeo, eu espero que se meus filhos assistirem, eles possam fazer uma autoanálise, ou quem vier assistir esse vídeo, fazer uma autoanálise e pensar como que nós estamos vibrando e como que nós podemos transmutar nossa realidade. Estudem um pouco mais sobre isso, porque eu falo do meu pouco conhecimento de vida e de estudo, mas a internet, ela é maravilhosa, ela tá cheia de coisa. Até se você buscar no TikTok pra ser um pouquinho mais fácil, aquele vídeo de 1 minuto que você coloca no 2x pra ir mais rápido, tá cheio de informações, certamente muito mais profundas do que a minha. Mas esse canal aqui é um canal bichinha mesmo, só pra eu falar o que eu penso. Então, um bom chá daí.